Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Do seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunho de tudo isso. Palavra da salvação. Que as palavras desse Santo Evangelho de Lucas purifiquem o nosso coração e os nossos lábios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, não sei se vocês estão acompanhando bem a liturgia desse tempo pascal. No primeiro domingo da Páscoa, aquele relato das Marias, de Maria Madalena, Maria de Cleófas, o João. Estão lembrados da ressurreição, que vão correndo ao túmulo, e a grande preocupação delas, as mulheres, é perguntar realmente onde estava Jesus. E interessante que nessa correria delas, também de João, o discípulo amado, eles tinham um único objetivo, que era poder anunciar a ressurreição, reconhecendo que a partir deles e delas, Jesus estava ressuscitado no meio dos mortos, no túmulo, não estava mais no túmulo, mas que aí, a partir desse túmulo que é dilacerado, podemos dizer assim, é aberto, é quebrado a pedra, Jesus estaria agora no meio da humanidade, para dar o sinal daquela missão que ele recebeu do Pai, de ressuscitar os que estão mortos, de reanimar os que estão tristes, de sarar as feridas daqueles que estão doentes e resgatar as pessoas para
o senhorio de Jesus. Era a missão de Jesus naquele primeiro domingo da Páscoa. É tanto que uma das mulheres disse: mas onde colocaram o meu Senhor? Me diga onde colocaram que eu vou buscá-lo, né, olhando para o jardineiro. E ele disse: não, ele está aqui. Ele subiu ao céu. E naquela liturgia a gente era convidado a olhar mesmo para o céu e reconhecer Jesus ressuscitado. Mas fomos convidados naquele dia daqui do domingo a olhar para o chão do Nordeste do Brasil e dizer: aqui está o sinal do ressuscitado. E aí o sinal a gente sabe que é o que ele ofereceu no último domingo, agora do domingo passado, e hoje de novo, que é o Shalom, ou seja, a Páscoa, né? Ou seja, a boa notícia de Deus. O que é o Shalom? É a paz. E ele oferece ali a paz a quem os discípulos estavam com medo dos judeus, tinham medo ainda, não tinham reconhecido ainda que Jesus tinha ressuscitado. Jesus chega no meio dele, deseja a paz esteja convosco. E ali eles encontram justamente um colega, um amigo que não estava no meio, que era Tomé. E Tomé vai dizer: se o Senhor não vê as marcas nos pés nas mãos do meu Senhor, eu não acreditarei. E Jesus vai dizer: bendito é aquele que acredita sem ver, sem tocar, sem olhar, pela fé reconhece que ele é o ressuscitado. E a gente era convidado naquele domingo, né, domingo passado, a fazermos isso mesmo, porque às vezes nós somos um pouquinho o Tomé, incrédulo, às vezes confiamos, mas a gente fica inseguro. É como que a gente tivesse confiado, é como alguém que vai se confessar e depois diz: padre, parece que não estou perdoada, parece que os pecados continuam do mesmo jeito. Eu disse: minha filha, se você foi e se confessou, se você colocou para o sacerdote, que é o Cristo aqui na terra, o Padre, representa Cristo, se você está arrependido, porque Deus já te deu a graça, então a gente tem que confiar. Então às vezes nós somos um pouquinho dessas pessoas, e também Tomé, que a gente tem a graça dentro e fora de nós, mas a gente é muito desconfiado, não é? Inseguros no mundo de hoje. Não podemos ser assim, por mais que o mundo nos traga inseguranças, nós temos que ser pessoas certas, exatas, concretas, certas de que Deus está aqui para nos abençoar com o seu Shalom, o seu ósculo da paz, que é o dom da paz, da unidade, do compromisso, acima de tudo em servir a Deus e servir também a sua igreja, que é a missão de Jesus e essa é a missão de todos nós. E hoje a gente se depara novamente com Jesus, que vem desejar paz, né? E aquele desejo de maneira especial para os seus amigos, né, que ainda tinham dúvida no coração, e principalmente para os discípulos de Emaús, né? Aqueles que estavam ainda um pouco inquietos, tenebrosos, com medo, ou surpresos: meu Deus, o Senhor ressuscitou, e o que a gente vai dizer para os outros agora, né? Então tentam se fechar em si mesmo, e o Senhor vai dizer que não precisa se fechar em si mesmo, precisa reconhecer que Ele está ali, mas Ele precisa dar um passo à frente. É tanto que eles vão dizer: Senhor, já é muito tarde, né? Outra passagem: é muito tarde, fica conosco, para quem se sinta mais seguro, fica conosco, Senhor. Então eles percebem que Jesus, quando pede ali: tem alguma coisa para comer? E aí no partir o pão, eles reconhecem que de fato é o ressuscitado Jesus. Não queremos mais que Ele fique longe de nós, mas que Ele fique sempre perto de nós, nos abençoando, nos ajudando a gente cumprir também a nossa missão. Porque se a gente olha para os pães e os peixes, e se na mesa tem tudo isso, a nossa, há muitos irmãos que não têm, né? Faltando esse pão, nem sempre é o pão, o feijão e o arroz que a gente dá nossa cesta básica para o irmão que precisa. Hoje mesmo, quando eu estava chegando na igreja, uma senhora entrou com uma cesta bonita. Eu disse: que cesta linda. O que é a cesta de doação? É fruto da nossa fé, né? É fruto daquilo que eu rezei, que eu busquei a Deus, e Deus me ouviu, e eu ofereço a Deus essa retribuição. De que forma? Num gesto tão simples de alimentar quem está com fome. Então, meus irmãos, é a mesma coisa que a gente deve fazer hoje na nossa comunidade paroquial. Sentiu que o irmão está triste, você pode ser um alimento de alegria para ele. Sentiu que o irmão está enfermo, faz a tua visita. Se não pode presencialmente devido à pandemia, faz pelo WhatsApp, pela mensagem que você manda, pelo um vídeo, pela uma forma de levar o ânimo para aquele irmão que está doente, está triste, porque nós seremos sempre os discípulos de Emaús, né? Atentos, dispostos a caminharmos no dia a dia, sabendo que não estamos sozinhos, porque o Senhor que nos pede, que nos apresenta o pão e o peixe, né, que Ele pede que a gente apresente, é esse mesmo Deus que vai abençoar e que vai nos dar em abundância, que é o diálogo, que é a fraternidade, que é o amor, que é a comunhão
com a igreja, mas é também a partilha do nosso diálogo fraterno e a partilha também do pão. Peçamos, meus irmãos, que assim como Pedro, que estava lá entrando no templo, estão lembrados? Pedro está no templo e encontra um senhor lá que está doentinho, que era até cego, Era cego, outro também era deficiente, não podia nem chegar no altar. E aí eles olham assim para Pedro e João e dizem: Senhor, dá-me alguma coisa. E Pedro e João dizem: ouro e prata eu não tenho, filho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Lembra dessa passagem? Então é assim mesmo. A gente às vezes não tem nada para dar mesmo, não, mas eu tenho algo muito mais concreto, que é meu olhar misericordioso de Jesus, que é meu ouvido que eu emprestei a Deus para escutar o clamor do que chora, do que grita. Mas é também meus pés que me faz caminhar até mais de que 1 quilômetro ou 10 quilômetros para chegar àquele que precisa. E aí se nós seremos esse discípulo de Emaús, e seremos também esse Jesus ressuscitado no coração de toda a humanidade que precisa desse Jesus que é caminho, verdade e vida. Que nunca falte o pão da palavra, o pão eucarístico e o pão material em nossas mesas, que é a mesa da unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.